Meus caros, aqui é o Sabino. Referente aos últimos 2 vídeos que eu postei aqui no YouTube, teve gente que me mandou mensagem no Instagram perguntando como que eu faço para saber se estou de acordo com as vontades de Deus. Presta muita atenção, é bem simples, bem rápido. Eu só quero deixar claro para você que não necessariamente você precisa se escravizar, porque Deus não escraviza ninguém. Tá? Não necessariamente você precisa se escravizar referente a determinado ramo que você acredita ser da vontade de Deus, ok? Vamos lá, eu vou explicar, vou deixar mais claro para você. Às vezes a gente fica pensando, nossa, quão bom seria se a gente tivesse um mapa, um roteiro, um script bem elaborado do que a gente deve fazer passo a passo na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa rotina, não é? Hoje a gente vai tomar água dessa forma, amanhã a gente vai tomar isso, depois a gente vai tomar isso, porque isso vai direcionar para o nosso futuro e assim, aquilo outro, e esse é o nosso final. Seria muito bom, mas se a gente tivesse controle total da situação, não só controle, mas quem sabe até mesmo uma clareza real do nosso final, né, no final da nossa vida, isso acarretaria numa série de consequências psicológicas, como por exemplo, crise de existência, até mesmo a sua crise de ansiedade que você tem por tentar encontrar o seu propósito de vida seria 10 vezes pior por saber já qual que é o seu destino, qual que é o seu final. Então, é uma maravilha você ter esse escuro, esse breu para poder dar tiro e esperar acertar em algum lugar. Esse é o sentido da vida, tá? Mas vamos lá que eu vou explicar, vou deixar mais claro aqui para você com relação aos planos de Deus. Moisés, vamos supor que Moisés, o maior profeta, não o maior profeta, mas uma das maiores referências da Bíblia. Ele foi o único ali, né, dos homens, não estou me referindo a Cristo, o único dos homens que conheceu Deus face a face, ali, viu a face de Deus, digamos assim, né, a face, foi, enfim, para quem entendeu aí, entendeu, foi as costas, mas foi o único que viu a Deus de fato sendo um homem. Mesmo Moisés, conhecendo Deus face a face, ele ainda não teve todo o script elaborado do que ele iria fazer. Imagina, o cara vê uma sarça ardente pegando fogo, primeiro, o cara já está sem propósito de vida. Aqui já entra uma comparação não, mas uma semelhança entre Moisés e você. Moisés saiu do Egito confuso, para onde eu vou? Não sei para onde eu vou, sei lá, sem destino, só estou fugindo e dane-se. Sem clareza real do propósito final, sem clareza do seu objetivo de vida. Ele não fazia ideia do que ele iria ver pela frente, ele estava com dúvida, igual eu comentei no meu vídeo anterior. A dúvida faz parte do processo. A dúvida prova, deixa evidente para você de que você está no caminho certo. De repente, do nada ali, depois de muito tempo, é que a Bíblia, o espaço de tempo entre um versículo e outro, quando a gente lê ali de uma vez, parece que foram questões assim de semanas ou dias. Mas na verdade, o espaço de tempo, o período entre um acontecimento e outro, teve ali um espaço de tempo de 1 ano, talvez 2 anos, 5 anos. Como por exemplo, Moisés cuidando das ovelhas, ele ficou um bom tempo cuidando das ovelhas. Depois que ele saiu do Egito, aí de repente, do nada, ele agora está se deparando com uma sarça ardente, uma árvore que está pegando fogo, mas não consome, não é consumida pelo fogo. O que isso significa? Ele está confuso, não está com clareza mental. O que pode ser? O que pode acontecer? Ele de repente agora vai de frente com a árvore e recebe a palavra de Deus. E quando ele recebe a palavra de Deus, adivinha o que acontece? Simplesmente vá para o Egito, Moisés, e fale com o faraó. Moisés olha para aquela sarça ardente pegando fogo ali, e entende que é Deus falando através da sarça. Ele olha para a sarça e fala: Senhor, mas eu sou ruim com as palavras, eu não sei falar. Eu não sei me posicionar, não sei nem como entrar, nem como sair. Como é que o Senhor quer que eu vá falar com o faraó? E Deus olha para Moisés e fala assim: só vai, eu vou colocar as palavras na sua boca. Até então, Moisés sabia que iria vir as 10 pragas do Egito? Não, Moisés não sabia, só obedeceu a Deus, só foi. Só chegou para o Egito, chegou lá no Egito, chegou pro faraó: Ramsés, liberte o meu povo. E aí Deus fez as sinais, maravilhas. Quando Deus chega para Moisés e fala assim, fala com a rocha, que da rocha vai sair água. Moisés vai lá, ele tem
coerência de que ele realmente precisa falar com a rocha e não tem outra opção, é somente falar com a rocha. Não, ele vai lá e bate na rocha, pega o cajado e fere a rocha sai água, sai rocha, mas desagrada a Deus, desagrada a Deus. Ou seja, Moisés não sabia que aquilo ia acontecer. Moisés, mesmo recebendo o direcionamento de Deus, que inclusive, deixando um adendo aqui, um entre parênteses, o período de tempo de uma comunicação e outra, entre uma comunicação e outra com Moisés, foi coisas de anos, tá? Coisas de meses. E o povo ficou 40 anos no deserto. Você acha mesmo que Deus ficou todo santo dia falando com Moisés? Não, pelo contrário. Moisés ficava todo santo dia falando com Deus. E uma hora ou outra, uma vez ou outra, Moisés subia no monte para ouvir Deus falar. Você está entendendo a linha de raciocínio? Mas, Vitor, Moisés, pelo menos, ele tinha um direcionamento. E eu, que não tenho nada, cara, é porque você ainda não começou a ler a Bíblia. Se você ler pelo menos Provérbios, igual eu recomendo nos meus 2 últimos vídeos, ler pelo menos Provérbios, você vai olhar que, você vai perceber que a vida, desde o início ao final dela, tem um direcionamento do próprio Espírito de Deus, que Deus deixou para os homens, para a humanidade. E é com base naquelas leis que estão ali que você deve se basear. Você não precisa se limitar em fazer algo que você acredita estar sendo para Deus. Deus não te chamou para ser escravo, um servo. Apesar de nós hoje nos voluntariarmos para fazer a obra de Deus, quem pode completar a obra que Deus iniciou? Qual homem que tem a capacidade de concluir uma obra que Deus já sabe o início e o fim dela? Deus tem capacidade de fazer as pedras falarem? Quem sou eu para querer construir, querer colaborar para a obra de Deus? A vontade de Deus para a sua vida é que você viva e agradeça pela vida que Ele te deu e siga as suas leis. Essa é a vontade de Deus. Como eu sei que estou indo para o caminho certo, Vitor? Assiste o vídeo anterior, que eu estou colocando aqui no card ou na descrição. Assiste o vídeo anterior. Você não tem um direcionamento, você não tem nunca vai ter uma clareza real do final, do que vai acontecer. Mas nós temos mandamentos com promessas. Quais são os mandamentos com promessas? Vai ler Provérbios. Um dos principais, honrar pai e mãe. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo mesmo disse, já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. É claro que não podemos confundir as coisas, tá? Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que se voluntaria para fazer as coisas de Deus, tá? A ofertar, a contribuir, seja no trabalho braçal, seja monetário, seja com alimentos. Deus ama aquele que dá com alegria, que contribui com alegria. Se você sente um chamado, por exemplo, de ter alguma atuação específica na igreja, ser um padre, um monge, fundar um ministério, eu não sei. Se você sente um chamado, se você olha e fala, eu quero me voluntariar por amor ao Evangelho, por amor a Deus, por amor a Cristo, cara, Deus vai ficar extremamente feliz. Mas sabe o que mais que Ele vai ficar feliz se você fizer? Se você fizer as coisas que Ele colocou na sua mão para fazer. Tá, mas Vitor, quais são as coisas que Deus colocou na minha mão para fazer? Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. De resto, vai trabalhar, meu filho. Vai trabalhar, do suor do teu rosto tu comerás o teu pão. Você acha mesmo que o maná, hoje em dia, no Novo Testamento, depois de Cristo, vai cair do céu, assim, tipo, do nada, de uma hora para outra, vai vir um script, um roteiro, um anjo vai descer lá do céu com um bilhete, assim, falando, ó, você vai ter que fazer isso, porque Deus mandou você fazer isso, aquilo, outro. Não vai, cara. Já tá tudo escrito de Gênesis a Apocalipse. Se você não tem coerência para ler um desses livros, para tirar ensinamentos para sua vida, para o seu cotidiano, cara, aí consequentemente, automaticamente, sim, você não está indo de acordo com a vontade de Deus. Deus basicamente está falando assim para você, meu filho, mergulha no meu livro. Mergulha no meu livro, essa é a minha vontade. É isso que eu tenho para você. Você está entendendo? Se você está entendendo, se inscreve nesse canal. Já deixa o like também. Se você for ver a lei e os profetas, né, dá, sei lá, pelo menos uma lida, não precisa estudar, tirar a sua vida inteira para estudar as leis, estudar as escrituras, mas se você for ver na íntegra, assim, no raciocínio lógico, no bom senso, você vai ver que Elias, o profeta mor do Antigo Testamento,
ele era um homem comum, sujeito às mesmas paixões que nós, como está escrito em Tiago, né? Ele tinha os mesmos desejos que a gente. Por estar nesse corpo físico e ter uma mente humana onde possui o consciente, subconsciente e o inconsciente, ele consequentemente acabava desejando coisas que hoje, atualmente, nós também desejamos, por natureza, por instinto. Mas qual que era a diferença dele? Ele era um homem de oração. E esse é um tema para um outro vídeo. A oração não é poderosa em si. A oração, ela não é poderosa. As coisas que Elias disse que iria acontecer só aconteceram por causa da oração de Elias. Elias orou e a terra não teve chuva. Elias orou e choveu. Elias orou e o fogo desceu do céu. Você acha que o fogo saiu das mãos de Elias? O fogo... Não, desceu do céu. A oração em si, ela não é poderosa. Como diz Hernandes Dias Lopes, a oração em si, ela não é poderosa, ela não tem poder algum. Contudo, quem ouve as orações, aquele que ouve as orações, é o Todo-Poderoso, que pode mover céus e terra. Quando Cristo disse, se tiveres fé, dirás ao monte, lance-te no mar, e assim sucederá, né? E não duvidar no teu coração, e assim sucederá, ele estava se referindo à oração que você faz ao Pai em nome de Jesus, em nome do Filho. E Deus, que tem o poder para fazer todas as coisas, onde a luz e as trevas estão nas mãos dele, como eu comento nos meus 2 últimos vídeos, responde às suas orações. Ele é fiel para ouvir os seus filhos por meio da graça, através do Espírito dele que ele deixou para nós hoje, que nós estamos no tempo da graça e hoje nós podemos acessar o Santo dos Santos através do Evangelho, pela morte e ressurreição de Cristo. Você acha mesmo que hoje na graça Deus não vai responder sua oração? Deus não vai ouvir sua oração? Sabino, eu comecei um projeto, mas eu não sei se está na vontade de Deus. Olha esse projeto. Está de acordo com as leis de Deus? Está de acordo com o que está escrito? Então, meu filho, vai embora. Invista nisso com tudo. Porque Deus está nesse negócio. A partir do momento que você aceitou Jesus como seu Salvador, Deus está com você em tudo que você fizer. Deus vai estar com você em tudo que você fizer. Em tudo que você colocar a mão para começar, para executar uma tarefa, para, sei lá, qualquer projeto, qualquer plano que você idealizar, Deus vai estar com você. O que tiver de fazer, faça e Deus estará com você. Se tiver alguma coisa que não estiver do agrado dele e você tiver plena convicção de que você precisa fazer isso e acredita estar fazendo de acordo com as leis de Deus, se não estiver de acordo com as leis de Deus, acredite em mim, Deus vai interromper. Deus vai chegar para você, talvez não face a face, mas vai enviar um servo dele, um agente do céu, para falar com você, falando assim, ó, você está indo pelo caminho errado, não é para aí que eu te chamei para fazer isso e aquilo outro. E aí você obedece. É assim que Deus trabalha. Enquanto isso, só segue o script que já está desde o princípio. Tá? Vai ler, começa por Provérbios, meu caro. Depois vai para Eclesiastes. Depois você chegar em Eclesiastes, se você já está com crise existencial, se você chegar em Eclesiastes vai ficar com mais ainda. Então depois você terminar Provérbios e depois Eclesiastes, começa os evangelhos. E outra coisa, não fique buscando profecias dos últimos tempos, já está tudo em Apocalipse, tá? Qualquer profecia que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo em 2025, 2026, 2027 vai fazer aquilo, outro. Cara, não se preocupe com essas coisas. Faça o que tem que fazer, o que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Comece hoje, tá? Comece hoje a executar aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Sabendo o que Deus colocou nas minhas mãos para fazer? Exatamente aquilo que você está com dúvida de fazer, como eu comento no meu vídeo anterior. Se você está com dúvida ou algo do tipo, com medo de concluir um projeto, assista o meu vídeo anterior. Beleza? Eu espero que tenha ficado bem claro. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, que eu tô lendo todos os comentários, beleza? Tem muitas perguntas ainda para eu poder responder nos próximos vídeos, que inclusive talvez no meu próximo vídeo já vou estar respondendo essas perguntas, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o gostei, compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo indeciso que não sabe se está fazendo a vontade de Deus, se sabe que acha que está fazendo a vontade de Deus, mas está fazendo da maneira errada, compartilha com ele. E a frase do dia, a frase de Billy Graham: o homem que medita nas Sagradas Escrituras de dia e de noite é como um barco que navega em um vento favorável. Até o próximo vídeo.